Graça e paz. Estamos às vésperas de uma das eleições mais importantes do nosso país. Teremos eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais. E eu gostaria muito de conversar com você agora sobre características que os meus candidatos precisam ter para que assim eu vote neles. A primeira delas, precisa ter um caráter provado. As redes sociais, a internet, os tribunais estão com suas fontes de pesquisa à disposição do povo brasileiro. Então, se a pessoa foi denunciada pelo Ministério Público em algum crime e é réu, ou se foi condenado, eu não estou falando nem daqueles que estão sob investigação, mas os que foram denunciados pelo Ministério Público e são réus, e os que foram condenados, estes jamais terão o meu voto. Eu preciso que, no mínimo, ele tenha a lisura de um caráter que não foi pego pela justiça. Segunda coisa, precisa ter o mínimo de capacidade intelectual. Eu não estou falando aqui de curso superior, doutorado, coisa parecida, mas o mínimo de conhecimento da realidade do Brasil, das questões importantes macro do nosso país. Então isso é fundamental para o meu candidato, os meus candidatos. Terceiro, precisa ter capacidade de resolver as questões, de negociar as questões, grandes questões do Brasil, de dialogar com todo mundo. E isso não significa negociar, fazer as famosas negociatas do leve e traz. Quarto, precisa estar pensando exclusivamente no bem do povo brasileiro e não em se locupletar e não em querer benefício próprio, ao deixar o governo estar com uma conta bancária muito superior aos seus rendimentos. Não é compatível, então precisa pensar no povo. Quarto, precisa ter princípios cristãos. Será que precisa ter princípios cristãos? Ora, se essas características, três primeiras, eu encontrar em algum que se diga cristão e que tenha atitudes de cristão, eu vou votar num cristão. Mas, se eu não encontrar, eu vou votar naquele que tem essas três primeiras características. Elas são fundamentais para poder assumir o comando do nosso país. Então, essas são as características que eu vejo e identifico. E só mais uma observação. Eu não pretendo colocar de volta em determinados postos pessoas que já estiveram lá nesses postos e não fizeram o que deveriam fazer. Então, partidos que já estiveram à frente de um país e não fizeram o que deveria ser feito, estes eu não vou dar nova oportunidade. Eu vou buscar alguém ou algum partido que tenha essa oportunidade. Se ele errar, daqui a 4 anos vamos tirá-lo de novo, sem nenhum problema. Então essas são as características, você pode concordar, você pode discordar, isso é liberdade, isso é democracia. Então Deus te abençoe, pense nisso e não se exima de no dia 7 de outubro votar. O escapismo de não querer fazer parte desse processo, ou dizer que ninguém merece, ele não é a melhor saída. Deus te abençoe, pense nisso.